eu tenho a grata satisfação de hoje poder colaborar, contribuir um pouquinho com a sua vida. E eu digo contribuir com a sua vida porque a docência não é simplesmente algo meramente técnico que se faz sem se importar com as pessoas. Falar em público, seja na docência ou em outros espaços, sempre é algo que requer que você se importe verdadeiramente com as pessoas. Então, muito obrigado pela tua presença. Eu quero parabenizar você, porque você decidiu colocar essas horas, proteger essas horas na tua agenda para desenvolver essas competências, essas habilidades relacionadas à oratória. E eu quero pedir também que você curta e compartilhe, porque quanto mais você curte, quanto mais você compartilhar aqui esse nosso vídeo, essa nossa aula, mais pessoas vão assistir e você poderá ajudar aquele amigo, aquela amiga, aquela pessoa da tua família que tem pavor de falar em público. Então, manda o link para ela agora, tá bom? Eu vou pedir algo para vocês, que você escreva seu nome aí no nosso chat, diga de onde você é. Nós temos aqui hoje a grata companhia do Pedro, do Rogério e também da Flávia. E a Flávia está ali, atenta para os comentários. Diz de onde você é, o teu nome, se você estuda na Católica ou se não estuda na Católica, está visitando, né, as nossas instalações aqui no YouTube para poder compartilhar conosco desse conteúdo, dessa experiência. Vamos lá. Bem, eu quero começar esse momento, esse curso com vocês, falando aquela frase clássica, consagrada do Chacrinha, né? Quem não comunica se trumbica. É verdade. Quem não consegue se comunicar verdadeiramente vai ter muitos desafios, muitas dificuldades. Lá na sua família, lá na escola, na vizinhança, no trabalho, onde quer que você esteja. Quantos relacionamentos entre pais e filhos estão com problemas sérios porque não há uma comunicação efetiva? Falar em público não é somente uma questão de se dirigir a uma plateia. Tudo começa com uma abertura de espírito para comunicar-se, para se abrir para essa experiência comunicativa com o outro, com o próximo. Isso é muito importante. Essa atitude que começa nos espaços mais íntimos, mais privados, e que também vai alcançar o espaço público, as palestras, né, as plateias maiores. E é muito importante que você rompa todas as barreiras com relação a isso. Olha aqui, uma pesquisa do mercado de trabalho. O objetivo dessa pesquisa era avaliar o que os empregadores esperavam dos candidatos à vaga de emprego, né, a trabalho. E 83% valorizam a comunicação oral e 81% a comunicação escrita. 83% dos empregadores. Isso é um índice muito, muito sério, deve ser levado a sério. Mesmo naquelas profissões que às vezes a pessoa fala, eu não gosto de gente, eu não lido com gente, eu lido com máquinas. Mesmo nessas condições, quando as pessoas têm essa compreensão da vida, quando chega lá na empresa, ela vai ter que se comunicar. Quem trabalha na área de TI, por exemplo, em algum momento pode ser convidado a explicar um projeto na área de TI, a conduzir equipes, treinar equipes. Então, a oratória é essencial para qualquer pessoa no mercado de trabalho. E é uma das competências que tem sido cobradas hoje. E aí eu quero trazer para vocês uma informação, provavelmente muitos de vocês já conheçam. Lá em Londres teve uma pesquisa desenvolvida com várias pessoas de diversas idades e gênero. E essa pesquisa identificou que o medo de falar em público só perde do medo da morte. Interessante. Provavelmente os terapeutas, os psicólogos, se descobrirem esse filão de mercado, porque muito trabalho a ser feito com as pessoas no mundo hoje,
porque há um temor muito grande, uma preocupação, será que as pessoas vão me aprovar ou não? Será que eu vou me expor ao ridículo ou não? Nós vamos conversar sobre isso aqui. O medo de falar em público pode estar travando a tua carreira, pode estar atrapalhando o teu desempenho profissional. E nós precisamos apresentar hoje, você precisa conhecer algumas pistas, algumas técnicas que podem te ajudar a vencer isso. Qual é o objetivo geral, então, desse curso? Contribuir para o desenvolvimento de competências básicas relacionadas à arte de falar em público. E o que eu espero no final desse curso, que é um curso de 1h30, mais tardar 1h45, então é rápido. Então, mas o que eu espero que esse curso ajude você? Os objetivos de aprendizagem que você deve alcançar. 1. Que você saiba como se planejar para a prédica, para a palestra, para a exposição oral. Que você saiba se planejar. Que você conheça técnicas de controle emocional. Vou passar algumas aqui. Que você identifique também técnicas e procedimentos que facilitam o êxito na comunicação. E, por fim, que você se sinta motivado a buscar aperfeiçoamento nessa área. Lembra, eu comecei a estudar oratória quando eu tinha 18 anos. Aos 18 anos eu já tinha feito um pouco de teatro lá na comunidade, né, na igreja, mas quando me colocaram pela primeira vez diante de uma plateia de 80 jovens, eu tinha 18 anos. E eu me lembro que a partir dali eu comecei a desenvolver e estudar isso. Como eu posso me expressar melhor diante de uma plateia, diante de um público. Por isso eu quero dizer para vocês, não vai acabar aqui. Você precisa sempre continuar estudando, se testando, errando e aprendendo. Errando e aprendendo. O erro aqui é bem-vindo, tá bom? Nós não podemos ridicularizar o erro, porque somente por essa estratégia nós vamos nos aperfeiçoando. Agora, qual é o seu objetivo? O que você deseja com a oratória? Talvez você esteja preocupado em aprender a falar em público para apresentar os trabalhos lá na faculdade. Para poder gravar algum vídeo que o professor peça, vídeo avaliativo de alguma disciplina. Talvez você queira aprender a falar em público para fazer treinamentos na sua empresa. É um objetivo. Ou talvez você queira impactar multidões, impactar um número maior de pessoas, influenciar positivamente muitas pessoas. Eu desafio você a sonhar grande. O trabalho que dá de sonhar grande e sonhar pequeno é o mesmo. Então, o que eu aconselho? Sonhe alto, porque no trajeto até chegar lá, você já vai ter influenciado e contribuído para a vida de tantas pessoas nesse processo, com treinamentos, com palestras, onde quer que você esteja, no trabalho, na comunidade religiosa, onde quer que você atue. E aí eu quero fazer um contrato com vocês. Só um momento. Flávia, o pessoal tem se identificado, tem falado aí de onde eles são? Tem sim. Tem pessoal de Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Flórida. Uau, olha que bacana. Ceilândia, Asa Norte. Nosso curso já está internacional. Internacional. Olha aqui, Adriana Maia, de Orlando. Que maravilha. O César de São Paulo, do Polo de São Paulo. Tantas pessoas, eu não quero ser injusto aqui, citando somente alguns, né? Mas o que eu estou vendo rapidamente, a Cristiane, aqui de Brasília. Cristiane Rangel. Que bacana, muito obrigado, tá? Obrigado de coração e vamos juntos. O contrato que eu quero fazer com vocês, prestem atenção. Eu preparei esse curso com todo o meu coração, me dediquei, tá? É um curso que eu já tenho ministrado e trouxe uma nova roupagem para esse curso para você hoje, mas eu peço que você também dê o seu melhor. Mas o que é dar o melhor
Eu não estou vendo você agora, vocês estão me vendo. Mas você está na sua casa ou no seu trabalho, onde quer que você esteja, dedique uma atenção especial para essa palestra, para esse curso. Eu peço que você pegue um caderno para anotar, pegue agenda. Não fica assim, perdendo a tua atenção por qualquer coisa. Dedica, tá bom? Então, da mesma maneira como eu estou me dedicando aqui, eu peço que você faça esse contrato comigo. Tá bom? Por favor, Pedro, vem aqui, meu amigo. O Pedro, nesse momento, vai representar você fazendo esse contrato. Como o Pedro está vindo, nós vamos cumprir aqui os protocolos e vou fazer aquele cumprimento. Eu não posso pegar na mão do Pedro, infelizmente, né? Que é meu amigo, meu colega de trabalho aqui, mas vamos fazer aquele cumprimento especial, saudando essa aliança, esse contrato pedagógico aqui, tá bom? Obrigado. Ó, agora você fez um compromisso comigo, então, por favor, não deixe as pessoas tirarem a sua atenção, não. Tá? Não deixe ninguém tirar a sua atenção nesse momento. Como falar bem em público? Ninguém nasce orador. O Mário Sérgio Cortella, falando sobre oratória, certa vez, ele conta uma história muito interessante. Ele diz que sofreu muito, assim, ele teve que se desenvolver durante a adolescência toda, teve uma experiência que ele teve com um padre que chamava ele no meio da igreja para fazer a leitura. E muito legal a história dele. É interessante que vocês procurarem no YouTube depois o Cortella falando sobre a experiência dele de oratória. Mas é interessante também que as pessoas olham para ele hoje e falam, você tem o dom. E ele disse que é quase um insulto. É quase um insulto alguém dizer, você tem o dom. Não é dom, simplesmente é uma competência que foi desenvolvida com muito esforço durante uma vida. E claro, hoje, quando ele vai falar em público, nós ouvimos e nos deleitamos com aquele orador fantástico que é o Cortella. Mas para ele chegar nesse nível, ele passou anos se desenvolvendo. O fato é, eu vou chegar mais perto de você aqui. O fato é que muitas pessoas têm se esquivado por medo, às vezes se acovardando um pouquinho, por um ou outro motivo, mas as pessoas têm se esquivado dos desafios. Eu já vi gente com uma oportunidade fantástica de se destacar na empresa, se destacar no seu trabalho. Aí a pessoa é convidada para palestrar, aí ela, não, eu não posso. Não, eu não tenho o dom. Como assim não tenho o dom? Olha, não use essa estratégia para justificar a sua fuga, a fuga dos desafios. Não é isso. Ninguém nasce orador. As pessoas que falam bem hoje, com certeza, enfrentaram desafios e foram aprendendo, foram se aperfeiçoando. Tá bom? Vou voltar para lá. Bem, uma vez que ninguém nasce, né? Ninguém nasce orador, ninguém nasce falante, apesar de que algumas crianças, você se surpreende, né? A criança já é tagarela desde cedo, mas a questão é que sempre o ambiente pode favorecer mais ou menos para o desenvolvimento dessas competências. Depende da maneira como a família desenvolve a criança, como que essa criança é desafiada, como que ela é colocada diante dessas oportunidades de falar em público. Eu gosto muito quando o pai, a mãe, coloca a criança para fazer um esporte, uma arte marcial, para fazer também teatro, música. Isso é muito interessante. Às vezes lá na paróquia, na comunidade, a criança vai lá e fala alguma coisa. O simples fato de lá na frente falar algo da Bíblia ou outros temas que são abordados na escola, já vai desenvolvendo, dando essa coragem de se colocar diante do público. Tá? Então, é muito importante que você entenda isso, que é durante a vida que você desenvolve. Agora, se você já é adulto e não está com as competências desenvolvidas na arte da oratória, saiba que você é convidado a desenvolver essa competência com esforço, disciplina e determinação. Sim, não podemos desistir. Eu vou contar para vocês como que aconteceu comigo. Eu estava, quando garoto, tinha cerca de 9 anos, na sala da professora Osmarina, lá em Belém do Pará,
porque eu fui criado lá uma boa parte da minha vida. E é muito curioso que a professora estava ensinando a cantoria na leitura, sabe? Sabe quando você chega na vírgula e tem que altear a entonação? Né? Você tem que elevar a voz um pouquinho. Nós estamos aqui nesta noite, esse elevar a voz na leitura de acordo com a pontuação. E ao ensinar isso, eu sabia, eu pressenti, a professora vai chamar os alunos para se levantarem e para fazer essa leitura na frente de todo mundo. Eu estava apavorado. Aí o que eu fiz? Já sei, eu vou me antecipar. Eu vou lá no ouvidinho da professora, vou colocar o meu caderno do lado dela e vou fazer a leitura. Muito bem. Executando a estratégia para fugir da leitura em público. Fui lá com a professora, falei, professora, você poderia me avaliar aqui agora? Ela, posso. Exatamente, cumprindo o planejamento. Fiz a leitura toda certinha, tudo padrão. O professor olhou, nossa, Gidalti, que bonito, vou te dar 9. Aí eu, uau, já fui avaliado, escapei da leitura em público. Ai, lê do engano. A professora empolgou, falou, nossa, o Gidalti está lendo bem. Quando ela disse, ela pensou isso, me chamou na frente de todo mundo. Pessoal, todo mundo já treinou, agora eu quero chamar o Gidalti aqui, que vai ler na frente de vocês, porque ele leu muito bem. Ora, aquele garoto, tímido em algumas circunstâncias, um pouco complexado. Aí eu chego lá na frente, pego o texto para ler, comecei a gaguejar, tremer. Eu tive um pânico, um ataque na hora. Eu transpirei de molhar a calça toda, as minhas mãos transpirando, eu tive uma crise, paralisei. Claro, passei um vexame daqueles na frente da turma, comecei a chorar, com 9 aninhos, e sentei na minha cadeira. A professora falou, ô Gidalti, desculpa. E ela percebeu o que eu tinha feito para fugir da leitura em público, mas não adianta. Ela me colocou numa enrascada. Quero dizer para vocês, eu sei o que é passar um baita vexame na frente das pessoas, falando em público. Mas aquilo me inquietou tanto, que eu me determinei, desde garoto. Eu falei, eu não vou mais passar essa vergonha. Então, quando tinha um coral, quando tinha um teatro, qualquer coisa, eu me metia, porque eu queria vencer aqueles medos. Eu queria realmente nunca mais passar aquela vergonha que eu passei aos 9 anos de idade. Determine-se, se esforce e tenha muita disciplina. E um pouquinho de teoria da comunicação. Gente, vem comigo. Para se comunicar, você precisa ter isso claro. Existe um emissor e um receptor. Sempre existe um emissor e um receptor. Sabe o que é interessante? Sabe aquele professor antigão, velha guarda, que ele chega na sala de aula e fala assim, eu vou dar a minha aula. Aí ele dá a aula dele, ele explica tudo. Aí ele sai da sala e alguém pergunta, os alunos entenderam? E ele responde, olha, se entendeu eu não sei, mas eu dei a minha aula. Essa é uma postura arrogante, antiga, tradicionalíssima, que nega completamente isso. A comunicação só é efetiva quando o receptor decodifica a mensagem corretamente. Quando o receptor compreende a mensagem que foi emitida. Se você quer dizer algo, eu espero que você queira verdadeiramente que as pessoas compreendam você. Então, aquele que fala precisa se preocupar com aquele que ouve. É verdade. Não dá para nós nos colocarmos numa postura arrogante, ele que se vire para me compreender. É que nem às vezes em casa, você fala para a esposa, eu falei para você, ela falou não. Eu falei isso, não falou. Mas eu falei para você, mulher. Eu falei isso. Ela falou, mas eu entendi outra coisa. Bem, se entendeu outra coisa, não teve comunicação. Tá rindo, né, Pedro? É, Pedrão.
Nossas mulheres esposas têm que ter muita paciência com a gente, né? Muita paciência. Mas olha aí. Então, gente, tem que ter essa preocupação. E tem muitos outros elementos aqui, tá? Mas eu não vou entrar, porque nós temos pouco tempo. Por hoje, basta você perceber que aquele que fala tem que ter sensibilidade e preocupação com aquele que escuta. Bem, esse aqui é Martin Luther King, um grande ativista do movimento dos direitos humanos, né, dos negros norte-americanos, e ele foi considerado um dos maiores oradores do século XX. Aquele grande sermão, Eu Tenho um Sonho, né? E muitos não imaginam que para chegar aqui, naquele grau de profissionalismo na retórica, na oratória, ele teve uma preparação intensa. Por isso que o nosso curso está dividido em duas partes. A parte da preparação e a parte da apresentação. Preparação. São 6 pontos na preparação. Tenha claro o seu objetivo. Conheça o público-alvo. Analise o contexto. Domine o conteúdo. Crie um roteiro e pratique a sua fala. Ok? Deixa eu ver como é que estão aqui nossos comentários. Muito bom, muito bom. Vem comigo. Quem tiver alguma pergunta durante o nosso curso, escreva aí no chat para que os nossos colaboradores aqui tragam para mim essas perguntas. E dependendo do momento eu respondo. Ok? Vamos continuar. Antes de continuar aqui, compartilha. Você está gostando desse curso? Compartilha com o seu amigo, compartilha com a sua família. Mais pessoas podem colher desse momento. Tenha claro o seu objetivo. Qual é o tema? É interessante quando alguém pega a gente de surpresa. Olha, professor, você vai falar daqui 10 minutos lá para aqueles alunos. Primeira pergunta, quando a gente põe a mão na cabeça e fala, o que eu vou falar? Tem que ter claro qual é o tema, qual a finalidade da apresentação, qual efeito você espera que seu discurso tenha sobre as pessoas. Veja, não é uma questão meramente cognitiva de alguém compreender você cognitivamente. Não. Tem a ver também com questão emocional. Qual é o resultado emocional, afetivo, que você deseja produzir nas pessoas? Conheça o público-alvo. Qual público-alvo? Qual a idade? Sexo? Qual a educação? Qual é o nível educacional desse público? Você tem que saber antes, na fase de preparação. Porque se você não atentar para isso, você prepara um discurso com um vocabulário, com exemplos, com uma estrutura lógica que as pessoas não vão compreender. O que eles sabem sobre o assunto? Você pode ser convidado para falar sobre oratória ou falar sobre outros assuntos que vocês gostem para um público de especialistas. Eles já sabem do que você vai tratar. Com o público de especialistas, você simplesmente fala, você apresenta e não tem a necessidade de explicar tantos conceitos, aquela nomenclatura mais técnica. Agora, quando você está falando para um outro público, tem que traduzir. Eu vou falar disso daqui a pouco, mais na frente. Eu me lembro do juridiquês. É muito interessante quando advogados vão dar palestras na comunidade. Eles têm que se vigiar, toda uma vigilância realmente, para poder não reproduzir o juridiquês. Ele tem que explicar, tem que se falar o termo técnico, tem que traduzir o termo técnico. Qual a natureza do evento? É um evento motivacional? É um evento de curso, de capacitação, treinamento? Não, é um evento para despertar as pessoas, para terem mais unidade em torno de um propósito da empresa, um propósito, a missão, visão da empresa. Né? Qual é a natureza desse evento? Por que eles estarão lá? Eu quero contar uma experiência que eu vivi. Certa vez eu fui convidado a palestrar em uma escola. E essa escola
ela, naquele momento, era uma palestra para os pais. Uma escola que ficava na periferia de uma determinada cidade, que eu não vou contar o nome do santo aqui. Ficava na periferia daquela cidade e eu sempre estava envolvido com projetos sociais naquela escola. E eu fui para palestrar aos pais e responsáveis. Só que eu fiquei sabendo que o promotor que acompanhava, aquele promotor que eu gosto muito dele, apadrinhou aquela escola. E ele mandou uma cartinha, o próprio promotor mandou a cartinha aos pais e disse: quem não for, a viatura vai em casa buscar. Bem, era um caso atípico, mas aquela escola tinha muitos casos de vulnerabilidade social, de famílias fragmentadas, situações de abuso em casa, violência dentro de casa. O promotor sabia o que ele estava fazendo. Então, eu tinha que me preparar porque o público que estava lá não queria estar lá. Imagina você falar para um público que não quer te ouvir. Eu tive que pagar o dobrado, né? Eu tive que realmente ter uma estratégia para cativar aquelas pessoas, para quebrar o gelo, para conversar com eles, para fazer o povo rir antes. Olha, eu estou aqui, né? Não na postura daquele que te obriga, mas naquele que te cativa. Foi difícil, mas eu tenho que saber por que eles estarão lá. Muitas vezes o líder, o gerente, o supervisor na empresa chama toda a sua equipe para fazer uma preleção, uma palestra, um curso, e muitos estarão lá se sentindo obrigados. Olha, eu estou com tanta coisa para fazer e eu tenho que estar aqui agora nessa reunião. Você tem que estar preparado para isso. Nem sempre as pessoas que estão na plateia realmente gostariam de estar ali. E qual é a estratégia que você vai utilizar para cativar essas pessoas? O que os ouvintes esperam aprender? Qual é a expectativa do teu público? Não adianta o orador chegar cheio de expectativa e ele não sabe o que as pessoas desejam. Melhor mesmo é quando você, de alguma forma, alguma estratégia, consultando um ou outro, você descobre o que o público quer ouvir. Quais são as reais necessidades das pessoas. E esse é o segredo do orador, e esse é o segredo também de uma liderança eficaz. É quando o orador e quando o líder estão preocupados com as necessidades das pessoas, e não somente com as suas necessidades de gestor ou de orador. Analise o contexto. Onde será? Por exemplo, eu estou preparado para esse contexto, que você está no conforto do seu lar, ou talvez no seu trabalho, alguns no carro, mas o fato é que a maioria das pessoas nesse momento se encontra no seu lar participando desse curso comigo. Eu sei que quando você quiser beber água, você pode ir lá e beber água, sem perder a palestra, né? Então tem alguns confortos nessa nossa relação. Mas você pode ser convidado para palestrar num local que não tem água perto. A sua palestra vai demorar mais de 1 hora? Complicado, né? É difícil. Tem banheiro perto? Como que as pessoas vão ser tratadas? Como elas vão se sentir? Ou quando chegar a partir de 30 minutos, as pessoas vão começar a sair do ambiente porque né, você está demorando demais. E elas têm que ir ao banheiro, elas têm que beber água. Está calor? Quais recursos estão disponíveis? Uma vez eu me preparei. Nossa, preparei um PowerPoint, algo muito interessante. Eu julgava interessante. Chegando lá, a escola não tinha o data show. Não tinha o data show. Eu tive que usar o meu notebook como o meu roteiro na minha frente, mas eu não tinha como mostrar para as pessoas. E eu amo as ilustrações, as imagens, daqui a pouco vocês vão acompanhar mais isso. Tem que saber quais são os recursos que estão disponíveis no local onde você vai proferir a sua fala. Outra vez eu queria levar um violão, eu gosto de violão também. E chegando lá, era um público muito grande e eu não tinha um equipamento de som para amplificar o som do violão. Tive prejuízo na minha metodologia, tive que me adequar. E sabe o que acontece? Quando você se frustra nesses momentos, isso pode gerar um sentimento assim
triste, você fica um pouco aborrecido, e aí quebra o clima, entendeu? Você fica meio chateado e a tua empatia, para acontecer aquela empatia com o teu público, isso pode prejudicar. Tá? Essa relação com o público pode ser prejudicada por um sentimento de frustração porque o recurso que você foi utilizar deu errado. Então, consulte antes, pergunte antes, saiba o que está acontecendo, o que realmente você pode ou não pode fazer. Manhã, tarde ou noite. Já vi pessoas me convidando para palestrar na sexta-feira à noite numa faculdade. Gente, sexta-feira à noite, faculdade. Depois das 9, só fica metade da classe. O povo todo já está falando, sextou, quero ir embora. Se eu chegar lá com uma palestra que não é cativante, que não é atraente, eu vou perder o resto do público que eu tenho. Ou quando você vai palestrar de manhã, cedo demais, qual é o clima que as pessoas estão, qual é o comportamento das pessoas quando é cedo demais? Você precisa estar atento a isso. Haverá uma continuidade? Haverá um retorno? Você vai ter um segundo encontro? Por exemplo, esse curso eu preparei para um encontro apenas. Posso até preparar um segundo curso, mais aprofundado. E se vocês estiverem interessados, se manifestem aqui no nosso chat. Podem pedir, tá bom? Se não quiserem, não precisa dizer. Estou brincando. Não, pode pedir o curso aqui na área, inclusive em outra área, não somente em oratória, outros cursos que vocês gostariam de ter da parte dos professores da Católica EAD. Bem, haverá continuidade ou não? Esse caso eu preparei para um único encontro. Se eu fosse preparar um curso maior, eu teria uma outra postura, uma outra metodologia, abordaria os temas de forma mais vagarosa, passo a passo, dando mais exemplos. 4. Domine o conteúdo. Eu estou com medo de falar em público. A primeira pergunta que eu faço para a pessoa é, você está nervoso? A pessoa, tô. Vai começar daqui a pouco. Aí eu pergunto, você estudou o conteúdo do que você vai falar? Aí a pessoa, mais ou menos. Aquele sorriso amarelo. Então, alguém que não estuda o conteúdo da sua fala vai ficar nervoso mesmo. Ora, a superação do medo, o primeiro momento da superação do medo é o preparo, é a capacitação. Você tem que se preparar. Olha, eu posso até ficar nervoso, mas eu sei o conteúdo. Eu estudei, eu estou preparado. Se alguém me perguntar algo, eu vou saber responder. E se eu não souber responder, saberei indicar o caminho para que esse meu ouvinte, né, para que esse aluno ou a pessoa que está ouvindo a palestra, para que essa pessoa alcance o conhecimento por meio da pesquisa. O fato é, aumente a sua confiança e inspire maior confiança nas pessoas. O público confia nas pessoas que demonstram segurança do que estão falando. 5. Crie um roteiro. Exatamente. Eu já vi algumas pessoas falando assim, não, esse negócio de roteiro aí eu não quero não. Não quero esse roteiro, sabe por quê? Porque eu sou espontâneo. Eu sou uma pessoa espontânea. Se eu colocar um roteiro, eu vou me sentir travado, aí sim eu vou gaguejar. Pois é, se você quiser ter uma fala, uma oratória profissional, roteiro. Não tem como fugir disso. Você pode falar 1 minuto, às vezes, 2 minutos, mas já vi tantas pessoas com facilidade de comunicação, e aí elas ficavam meio vaidosas porque tinham facilidade de comunicação e não preparavam devidamente o seu roteiro, a estrutura lógica. Elabore uma sequência lógica do seu discurso. Eu começo falando disso, depois eu falo disso, depois eu apresento esses argumentos e aí eu vou concluir. Você tem que ter uma estrutura lógica, uma sequência. Não seja vaidoso. 79% foi isso, Flávia? 72%. Teve uma enquete, a nossa querida Flávia aqui, que nos ajuda, ela fez uma enquete e 72% das pessoas disseram, eu tenho dificuldades de falar em público. E os outros? E os 28%? Nós que agora dizemos assim, não tenho mais dificuldade de falar em público. Às vezes ficamos vaidosos
E na nossa vaidade, não nos preparamos devidamente. E uma vez que não nos preparamos, a possibilidade do erro aumenta. Não adianta. Eu já vi pessoas que têm dificuldade de falar em público e se dedicaram tanto na preparação que quando foram se apresentar, falaram melhor do que aquele que se achava o rei da cocada. Por favor, vamos ter essa consciência que crie um roteiro. E como é que se estrutura um roteiro? Introdução, desenvolvimento, conclusão. E alguém diz, está parecendo aula de redação. Até rimou, né? Está parecendo aula de redação. Exatamente. A comunicação, ela tem uma estrutura. Sempre é essa. Ela tem uma introdução, um desenvolvimento da estrutura argumentativa e depois uma conclusão. E a finalidade principal da introdução é cativar a atenção das pessoas. Cative. E eu comparo, tem um aviãozinho aqui, porque eu comparo com um voo. Né? E na hora, decolar é muito importante. Eu quero chegar aqui, mas se você não conseguir nem decolar, esquece, você não vai chegar. E o que é decolar? Decolar é quando você consegue cativar a atenção das pessoas. Cative. Use das mais variadas estratégias. Cative a atenção do seu público. Vamos falar disso. Depois tem que ter um desenvolvimento que é a velocidade cruzeiro do avião. Você não pode estar ali, o avião, oscilando muito. Você tem que ter uma sequência que mantenha a atenção do povo, a atenção das pessoas, que você conquistou lá na introdução. E, por fim, faça uma boa aterrissagem. Vários aviões têm sérios problemas e é quando dá mais medinho na gente, eu confesso, é na hora de aterrissar o avião. É quando as pessoas, até mesmo aquelas que não buscam uma vida religiosa, se arriscam a fazer algumas orações, algumas preces. E tem muita gente que tem um discurso fantástico. Chama atenção, cativa, conquista o interesse, vai fazendo desenvolvimento com bons argumentos e não sabe fechar o discurso. E nós vamos falar sobre isso agora. Olha aqui. Primeiro, seja grato e valorize o evento. Sim, todas as vezes que um grupo de pessoas estiver na sua frente, manifeste gratidão a essas pessoas. Ninguém é obrigado a estar lá te ouvindo. Assim como vocês não são obrigados a me ouvirem agora. Mas vocês estão aí. E eu sou grato por isso. Me sinto privilegiado por ter um público seleto me ouvindo nesse momento. Olha, valorize o evento, valorize o público ouvinte, crie vínculo, crie uma identificação. Olha, uma das estratégias mais antigas de identificação com o público, principalmente no Brasil, é falar de futebol. Já vi cada palestrante motivacional, palestrante acadêmico, e tem que entrar o papo do Flamengo, do Corinthians, e o povo, mesmo que já seja algo manjado, o povo acha graça. E quando as pessoas acham graça, acontece algo que muda a disposição mental. Tá? Vários estudos na área de neurociência, tá? De neurolinguística, já têm demonstrado isso. Quando você muda o humor das pessoas, você muda o estado mental e dá uma relaxada, aí ela volta de novo para prestar atenção em você. Apresente o tema. Depois que você se identificou, cativou o público, apresente o tema que você vai falar. Demonstre o valor, a utilidade do que você vai apresentar para a vida, para a profissão das pessoas. Uma das primeiras coisas que eu fiz hoje aqui foi dizer para vocês, a arte de falar em público é necessária para qualquer pessoa e pode trazer grandes resultados para a sua vida. E talvez você esteja até agora me ouvindo porque você realmente entendeu isso. E se você já sabia, reforçou os saberes que você já tinha. O fato é, você tem que ser um marqueteiro do conteúdo que você vai apresentar. Dando aula na faculdade, mesmo na EAD ou em cursos presenciais, a primeira aula minha é uma venda. Eu viro o vendedor da minha disciplina. Eu tento demonstrar para aqueles alunos que no pacote das disciplinas, aquela lá é uma das mais importantes. E eles ficam confusos, porque se eles têm, do mesmo curso, tem uma outra disciplina comigo, ele vai, ai professor, mas não era aquela outra que era a melhor? Olha gente, toda disciplina, toda palestra que eu vou ministrar
para mim, naquele momento, é a melhor palestra, é o melhor conteúdo que aquele aluno pode ter. Venda o conteúdo, demonstre por que é importante, faça uma pergunta ou uma afirmação. Depois dessa introdução, você vai afirmar. Você vai perguntar algo. Se você afirmou, prove a sua afirmação por meio de argumentos. Se você perguntou, dê respostas. Tá certo? Vamos lá. Desenvolvimento. Argumentos claros. Você precisa ter argumentos claros. Não adianta criar uma sequência lógica com argumentos muito complexos. Só dá nó em pingo d'água se você tiver tempo durante um semestre, durante outros encontros, para desatar o nó. Se aquele nó, argumentativo, se aquele nível de complexidade argumentativa, se você vai ter tempo e é uma estratégia para gerar nos alunos interesse. Porém, o que nós mais vemos é que estruturas lógicas muito complexas para discursos de 30 minutos, discursos de pouco tempo, mais provocam desinteresse nas pessoas. A pessoa já pega o celular, aí já fica sem graça, e já fica ali, então, legal, né, a palestra, o professor é bom, né, pois é, tal. Ai, meu Deus, vai acabar que horas isso? As pessoas vão perder aquele interesse que você conquistou lá na introdução. Então, utilize uma sequência de argumentos mais simples. Enumere os tópicos. Tópico 1, estamos no tópico 5 agora, da capacitação, da preparação. Enumere os tópicos, isso ajuda muito. Seja no discurso religioso, no discurso filosófico, no discurso, na argumentação empresarial ali mesmo, né? Até mesmo para vendedores. É muito interessante quando você começa a enumerar. Olha, eu quero te falar 3 coisas fundamentais. 3 características fundamentais desse apartamento que você não pode perder. Primeiro, é interessante isso, é didático enumerar. Dê exemplos. Utilize dados e fontes de autoridade. Lembre-se, quando você quer convencer alguém de algo, utilize uma fonte de autoridade, uma instituição, uma pesquisa científica, alguém que é especialista e falou algo sobre esse assunto. É bem interessante, por isso que existem as citações. Mesmo em discursos mais informais, que não sejam uma apresentação de tese, de doutorado, dissertação de mestrado ou TCC de graduação de pós, é interessante você ter algumas citações de fontes de autoridade. Dê exemplos do cotidiano. Olha, não adianta você falar do conceito se você não dá exemplo do dia a dia. É muito interessante. Eu já vi essa expressão no rosto dos alunos. Assim, eu estou explicando um conceito, aí quando eu dou exemplo no dia a dia, é muito comum o aluno fazer assim, sabe? Parece que novas sinapses aconteceram no cérebro dele, fechou a conta. Assim, agora eu entendi. Então, dar exemplo do cotidiano das pessoas aproxima as pessoas dos conceitos que você está abordando. Conte breves histórias ilustrativas e também utilize perguntas retóricas. Eu quero aproveitar isso. Vocês estão compreendendo até agora o que eu estou falando? Está interessante? Por favor, diga no chat, responda no chat. Está interessante para você esse conteúdo que eu tenho trazido até o momento? Tem muita gente perguntando se você vai disponibilizar os slides para quem fez a inscrição. Disponibilizarei os slides para aqueles que fizeram a inscrição. Sim, vou dar essa canja, tá? Claro, vai ser em PDF, ou em folhetos ali, mas vou dar essa canja para vocês. Vamos lá. Depois que você fez todo o desenvolvimento, nós temos o roteiro de conclusão. Breve resumo. Como fazer uma boa conclusão? Bem, em algum momento você tem que acordar que tá bom de falar, chega. Inclusive, eu sou acusado, pelos meus colegas de trabalho, de ser um muito falador. Às vezes eu falo um pouquinho demais. Então é muito comum que eu tenha que me frear. Faz parte da minha autodisciplina. Então a primeira coisa, chega um momento que você para de falar, você encerra ali. E comece a fazer uma síntese. Portanto, a palavra portanto é clássica para as conclusões. Portanto, vamos recordar um pouquinho aqui do que nós
estudamos? Primeiro, segundo, terceiro. Se foram 3 pontos, 4 pontos, lembra? Rápido, não explica, só cita, porque você já explicou. Então agora, na conclusão, não tem que explicar de novo. Eu já passei cada raiva, sério, o palestrante já tinha explicado. Aí ele começou a concluir. Quando ele foi concluir, ele citou o tópico e começou a explicar de novo. Eu falei, não explica de novo, filho, só lembra, né? Só lembra. Então, aqui é para lembrar os tópicos principais. Conte uma história interessante para preparar afetivamente, emocionalmente as pessoas para a conclusão, para o desfecho da sua fala. Né? Conte uma história interessante, adequada ao tema, bem-humorada ou tocante. Isso é interessante aí. Não basta você falar para o cognitivo, entendam isso. Mesmo que que a palestra seja filosófica de alto grau de complexidade dentro da lógica. Mesmo assim, é interessante que no desfecho da fala, se é um discurso, né? Se é uma palestra, que você conte algo, conte uma história, um exemplo do cotidiano, que toque afetivamente as pessoas. Isso tem um resultado fenomenal. Tá? Utilize uma citação buscando sensibilizar o público. Você pode também ou contar uma breve história, uma ilustração. Inclusive existem livros de ilustração. É sério. Procure na internet, vá em qualquer loja virtual ou física, né, livraria, e busque livros que trazem ilustrações para determinadas circunstâncias. Né? Ilustrações que ajudam no treinamento na empresa, ilustrações que ajudam no sermão, lá na paróquia, na comunidade religiosa. Faça isso. Olha, faça um apelo à ação. Não adianta eu ministrar um curso desse para vocês aqui e na minha conclusão eu não desafiar vocês. Se preparem porque eu vou desafiar vocês. Você tem que convidar as pessoas para tomarem uma atitude. Pode ser uma atitude conceitual, filosófica, uma atitude mesmo de comportamento com as pessoas, com quem está ao seu lado, baseado naquela prédica, baseado naquele sermão, baseado naquele discurso que você fez. Convide as pessoas. Não deixe que... É como se você... Sabe aquele vendedor? E vende bem pra caramba. Ele argumenta e a pessoa está lá, onde é que eu assino? E ele não dá a planilha, não dá o papel para o camarada assinar o contrato da venda. É como se eu estivesse falando, olha, vem estudar com a gente. Aí o aluno, o candidato já está. Sim, eu quero estudar. Não, eu vou estudar com vocês. Pois é, né? Porque aqui é muito legal. Já chega. Para de argumentar. Assina aqui, querido. Vem estudar conosco. Né? Tem gente que tem dificuldade no fechamento. Eu já dei cursos na área de vendas também, mas isso é uma outra área da minha vida que eu não vou trazer aqui para vocês hoje. Tá? Então tem que saber fazer fechamento. E por fim, dessa primeira parte, porque nós temos uma segunda parte, pratique a sua fala. Exatamente. Ô professor, você está dizendo que eu tenho que pagar mico lá em casa, olhando para o espelho, e alguém da minha família passa e vai ficar rindo de mim. No começo ri, porque vai estranhar, tá bom? Mas depois acostuma. Depois acostuma. É importante que você treine. Uma técnica das mais antigas é a técnica na frente do espelho. Gente, vocês precisam conhecer as expressões de vocês. Sério. Ora, tem gente que vai falar e não usa adequadamente as expressões. Vou falar disso daqui a pouco. Quando você está tratando um assunto, quais são as caras e bocas que você faz? Eu já vi gente falando de amor e o semblante era quase de ódio. Não dá. Você tem que ter coerência, dar ênfase. Daqui a pouco eu continuo sobre esse assunto das expressões. Mas você treina isso diante do espelho. Uma outra alternativa hoje, que não tinha antigamente, é gravar. Não precisa ser com uma máquina profissional. Usa teu celular, usa o smartphone. Se grave falando. É tão interessante, é tão engraçado. Depois que você grava um discurso, você vai se assistir e fica, ai meu Deus, não acredito que eu falei isso. Nossa,
Olha a minha postura. Ai, não, eu vou ter que ficar assim. Ah, eu estou curvado. Sabe, você observa muitas coisas quando você se filma. E é bom, sabe o que é? É que você não precisa fazer vergonha, né? Passar vergonha, você se filma sozinho. E depois você se autoavalia. Porém, eleja alguém da sua família, ou algum amigo ou amiga, alguém que vai ser seu amigo de verdade. O que é amigo de verdade? Ele não encobre os teus defeitos. Ele tem coragem de dizer, tá errado, ficou feio, não entendi nada, tá falando palavras num vocabulário inacessível ao público. Ah, você está falando muito né. A pessoa tem que ter coragem de ajudar você. E ela só vai ajudar se ela botar o dedo na ferida. Tá feio aqui, aqui, aqui. E você tem que ter maturidade para ouvir isso e corrigir. E mais, tem que ter gratidão. Obrigado, você está me ajudando a crescer. É um feedback, é muito importante. E é melhor ter feedback de amigo do que feedback de inimigo. Vamos lá. Ok, eu vou deixar agora 2 minutinhos para você beber água, para você respirar e também para você compartilhar com mais. Nós temos 82 pessoas nesse momento curtindo esse curso conosco e eu acho que nós podemos ampliar esse número. Eu peço a você, compartilhe com mais pessoas. Vou dar 2 minutos para beber uma aguinha enquanto nós vamos começar agora a apresentação.